Lucas capítulo 9, versículo 57. Amém? Vamos orar ao Senhor primeiro. Pai santo, querido, amado, guarda o nosso coração, Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti. Que o nosso coração, em nosso coração, esteja a palavra do Senhor. E na Tua palavra a gente medite de dia e de noite. Senhor, que os Seus pensamentos estejam em nossos corações, os Seus desejos estejam em nossos corações, e que não vivamos mais nós, mas o Senhor vive em nossas vidas. Trabalha no nosso coração, no nosso querer. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que desagrada a Ti, porque há um preço a ser pago. E se nós, Senhor, não pagarmos esse preço, que é o preço do discipulado, não somos dignos de ser chamados seus filhos. Se nós não abrirmos mão da nossa vida aqui nesse mundo, não somos dignos de ser chamados seus filhos. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Torna a dar-nos a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Novamente, Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro dos que estão em casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado olha para trás, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Podemos sentar-nos. Eu já desconfiava que hoje seria um culto vazio, né, por causa da eleição. Já tenho esse costume há anos, né? Durante anos eu nunca faltei um culto por causa da eleição, mas eu sempre vi a igreja vazia. Muita gente gosta de votar na parte da manhã para evitar tumulto, né? E vice-versa. Então a gente já está acostumado com isso, né? E mais um dos motivos que eu não queria trazer essa mensagem hoje, mas aprova o Senhor trazer, é porque Ele tinha algo para falar com a gente que está aqui, né? E se o Senhor permitir, né, que essa mensagem vá para a internet, então que seja feita a vontade dele. Essa palavra, irmãos, né, é uma palavra muito dura quando nós lemos a respeito de Cristo. As pessoas leem esse texto como se fosse uma parábola contada por Jesus, mas não foi. Foi o que aconteceu naquele dia. Foi ato de acontecer. A palavra diz que uma das pessoas disse que seguiria ao Senhor Jesus por onde quer que ele fosse. E o Senhor Jesus Cristo, né, já conhecendo o coração de cada um, já disse para ele: olha, não tenho nem onde morar, tá? Se você quiser me seguir mesmo, você vai ter que passar por isso junto comigo. Se você quiser me seguir, você não vai mais se preocupar com as coisas desse mundo, porque eu vim aqui cumprir a minha missão, que é trazer o reino de Deus. Aí o outro, já não foi ele que disse para Jesus, foi Jesus que disse para ele: vem e me segue. E ele diz: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. O
o que acontece? Se hoje, eu falei isso para a irmã na quinta-feira, se hoje o seu pai morresse, e o pastor fala, e você fala assim, pastor, eu vou faltar ao culto, ou então a gente tem um evangelismo marcado. Não, eu não vou no evangelismo não, pastor, porque eu tenho que ir lá enterrar meu pai morreu ontem, ele enterra hoje, eu não vou lá com o pastor não. Se o pastor falasse para ele, deixe que os mortos enterrem seus mortos, o que aconteceria? Eu só ia sair da igreja, eu mesmo sairia, Como é que o pastor fala isso para mim? Meu pai, mas foram as palavras de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele está dando essas palavras para pessoas que deveriam ser seus discípulos, pessoas que deveriam andar com Ele, entendem? E aí o terceiro é o que diz, Senhor, deixa que primeiro eu despeça, deixa eu me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E o Senhor disse, você não já está aqui? Então, aquele que põe a mão na arada e olha para trás, não é apto ao reino de Deus. Aquele que se propõe a fazer a obra de Deus e continua pensando e volta a pensar nas coisas desse mundo, não é apto ao reino de Deus. Volta a pensar primeiro em outras coisas e depois no reino de Deus, não é apto ao reino de Deus. Essa palavra também eu dei essa semana para alguém. Falei, minha irmã, quando a gente põe o nosso desejo em fazer a obra de Deus, quando a gente se converte ao Senhor Jesus Cristo, a gente tem duas escolhas: ou eu viro discípulo de Cristo, ou eu volto para trás. Não tem outra alternativa. E se eu me torno discípulo de Cristo, esse é o preço do discipulado. Você abrir mão de uma felicidade momentânea, muitas das vezes, para uma felicidade eterna. Você abrir mão de regalias que você poderia ter por um reino eterno. Você abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, da sua felicidade, porque alguns acham, Deus quer que eu seja feliz aqui nesse mundo. E qual é o preço da sua felicidade? Para alguns o preço da felicidade é separar e casar com outra pessoa. Para alguns o preço da felicidade é ele estudar e passar no concurso e ter um ótimo emprego, Qual é o preço da felicidade? Se o preço da felicidade for pôr as outras coisas à frente de Deus, então para mim não é um preço que vale a pena pagar. Porque quando eu faço isso, eu estou olhando para trás. Assim como a mulher de Ló. Quando eu leio esse texto aqui, eu faço a referência, eu lembro da mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então esse texto não é fácil de ser entendido, não é um texto fácil de ser praticado, porque é o preço do discipulado. Para se tornar um discípulo de Cristo verdadeiramente, a primeira coisa que você deve fazer é se lembrar das palavras de Cristo, que diz, as raposas têm os covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Será que isso te impede às vezes de fazer a obra de Deus? O fato de você não ter certeza mais sobre a sua vida, sobre o seu rendimento. Quantas pessoas foram chamadas por Deus para ir pregar em outro lugar, para ir levar o Evangelho em outro lugar, e não foram por medo de se sustentar, com medo de será que eu vou conseguir me sustentar lá? Será que eu vou passar necessidade naquele lugar? O que vai acontecer com a minha vida? Eu não sei, porque se lá não tiver a minha profissão, O nosso primeiro pensamento é esse. A preocupação com o que vai comer dentro de casa ou não. Se o Senhor Jesus Cristo te dá uma orientação dizendo, olha, não é esse caminho que você deve seguir não. Esse emprego que você tem é muito bom, mas ele contraria a minha vontade.
Você nesse emprego tem que enganar, tem que mentir, tem que fazer coisas que desagradam o meu nome. Eu quero que você saia daí. Será que você pagaria esse preço? Será que você faria isso por amor a Cristo? Esse é o primeiro ponto em que nos faz entender a gravidade de ser um discípulo de Cristo mesmo. Ninguém pode ser enganado, achando que agora eu vou me tornar um discípulo de Cristo, eu vou servir a Deus com excelência e vou continuar vivendo a mesma vida que eu vivia antes. Lembra da mensagem que eu trouxe na semana passada? O Senhor vai completando uma mensagem após a outra. Será que você vai continuar vivendo a mesma vida que você vivia antes? Será que hoje você pede direção a Deus do seu rendimento, se Ele agrada ao Senhor, o que você faz? Se agrada a vontade do Senhor? Se você se preocupa mais com o que você vai, se você perder um culto, se você vier a um culto, você vai perder alguma coisa, deixar de ganhar algum dinheiro. Eu lembro, de um irmão que está aqui, o irmão Nélio, ele fazia o pãozinho dele todo domingo de manhã, o culto era tarde, e nós botamos o culto para de manhã, e eu pensei, é uma das pessoas que não vai poder ir de manhã, porque é uma renda que ele faz, para conseguir ajudar nas contas de casa. E aí o irmão parou de vender o pãozinho de manhã e vem todo domingo. Isso me alegrou tanto, eu falei, Senhor, como é difícil as pessoas pararem de pensar no seu rendimento, na sua vida, no que ele pode conseguir para se prestar a fazer culto ao Senhor. Porque alguns já começaram a descartar isso que nós estamos fazendo aqui, dizendo que o Senhor não se importa se eu vou para a igreja ou não, para o lugar que os irmãos congregam ou não. Deus não se importa, Deus está no meu coração. Mas o Senhor se agrada do culto que nós fazemos aí, ou não. O primeiro mandamento, o maior mandamento de todos, é amar o seu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E prestar cultos ao Senhor é a nossa forma de demonstrarmos o quanto nós o amamos. Uma das formas, Se nós amamos ao Senhor verdadeiramente, nós não vemos sacrifícios em prestar cultos a Ele. Seja aqui, seja no culto no lar, seja no culto durante a semana. Nós não vemos sacrifícios nisso. Por mais que seja difícil, sexta-feira, para ir no culto lá em Cariacica, eu estava muito cansado, que vontade de desmarcar. Semana que vem vai ter de novo. Aí eu tinha uma desculpa, mas eu saí de lá tão renovado, no culto, que eu falei, glória a Deus. Foi um culto com 5 pessoas só, a maioria não foi, mas foi onde nós falamos do Evangelho. E muitos estão dentro da igreja e não sabem o que é o Evangelho. Quando o Senhor nos diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Ele já sabia, quando Ele deu essa missão para os apóstolos, foi para os apóstolos que primeiro largaram tudo por amor a Ele. E aí quando Ele dá essa missão do Evangelho, as pessoas começam a compreender, eles entendem o porquê eles precisavam primeiramente largar tudo, abandonar tudo nesse mundo, porque Evangelho não é pregar, Evangelho não é ler a Bíblia e falar para as pessoas, Evangelho é dar uma boa notícia. Aqueles que estão aprisionados, a palavra Evangelho era um termo usado com guerras, para quando alguém estava preso, com aqueles presos que, como é que fala? Preso de guerra. E aí chegava alguém do seu pelotão para dizer, olha, eu trago uma boa notícia, vocês estão livres, nós ganhamos a guerra. Isso é Evangelho, a palavra é isso, que não foi traduzida para nós. E hoje as pessoas acham que eu abrir a Bíblia e ler um texto, procurar um tema e falar desse tema é Evangelho. O Evangelho, para que você pregue o Evangelho, primeiro é necessário pagar um preço.
a renúncia. Demonstrar que primeiro a sua vida foi liberta, que você não está mais preso aos costumes, às práticas mundanas, às práticas antigas. Isso é Evangelho. Como é que você vai pregar uma boa nova, vai falar: olha, eu vim trazer a liberdade para você, eu tenho algo novo, você pode ser livre a partir de agora, se eu não sou livre? Pois, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se eu sou aprisionado às coisas do mundo, às coisas do passado, à minha vida antiga, eu ainda não fui liberto, eu ainda não tenho o Evangelho em mim. Então, eu já caio nesse primeiro ponto. Já aqui, quando o Senhor diz para mim: olha, eu não tenho onde dormir, eu não tenho sustento para comer, para viver, eu não tenho certezas. Se você quiser me seguir, larga tudo que você tem, vai, deixa no passado, porque eu não quero alguém que me siga cheio das coisas antigas. Não tem como colocar vinho novo em odre velho, em um vaso de barro antigo. Isso é um odre velho, que aí quando o vinho novo for colocado lá, aquele vaso vai quebrar, ele não sustenta o vinho novo. Não tem como colocar um remendo novo num pano velho, porque quando você esticar, vai rasgar o pano velho. Só um pedacinho é novo, não adianta de nada. Tem que ter uma nova vida, uma transformação. E é isso que o Senhor traz para nós, uma vida de renúncia. Como é que você pode dizer que serve a Cristo se a sua vida não mudou, se é a mesma? Ela não mudou em nada, você continua com as mesmas práticas antigas. Irmãos, quando eu estava no monte na semana passada, ou retrasada, foi passada, né, no sábado, olha, o Senhor falou tanto comigo aquele dia, me corrigiu tanto, porque às vezes a gente tenta agradar o homem, né? Com medo da pessoa ficar triste com você. Isso é a maior falta de amor que existe. Não falar a verdade. E por isso, uma palavra que nós precisamos trazer aqui. Primeira vida com Cristo. O primeiro ponto é abandonar tudo e entender que a partir de agora você é totalmente dependente do Senhor. E o segundo ponto é: e diz o Senhor a outro, segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o Evangelho. Aquele primeiro, o Senhor diz: olha, eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde dormir, se você quiser me seguir, então vem. Mas vamos fingir, vamos supor aqui que seja a mesma pessoa para os 3 pontos. Amém? Fases da vida. Largou tudo para servir a Cristo. Aí se depara com a segunda fase. A minha família vem em primeiro lugar? Os meus parentes vêm em primeiro lugar? Ou é o reino de Deus em primeiro lugar? O Senhor traz para nós uma ilustração hoje, se isso está escrito para nós, para entendermos que o reino de Deus deve ser prioridade, mas com todo amor e carinho. Sabe por que o Senhor fez isso?
O Senhor não era um mestre, um Senhor mau. Olha, ele não tem nem pena daquele homem que, poxa, o pai dele morreu e ele tinha que enterrar. Sabe por quê, irmãos? Nós não temos tempo a perder com coisas que não vão voltar atrás. Porque se você for olhar, o mesmo Jesus vai até a casa de Pedro e cura a sogra dele. Porque para Deus, enquanto há vida, há esperança. A sogra de Pedro precisava de uma cura. Aquele homem, o pai já tinha morrido. Agora, meu irmão, o que passou, passou. O que você deveria fazer no passado e não conseguiu e não fez, deixa para o passado. Agora é a sua vida com Cristo a partir de hoje. A vida de renúncia, de abrir mão do seu passado é a partir de hoje. Olha, aquilo que passou e você não tem mais como mudar, deixa para o passado. Se você levava uma vida antes que desagradava Deus de uma maneira, deixa isso para o passado. Toma uma atitude hoje. Se você antes até tinha, até procurava seguir os ensinamentos de Deus, mas ainda não tinha recebido a Cristo como Senhor e Salvador, deixa isso para o passado. Seja uma nova criatura hoje. A partir de hoje, tome uma decisão que é o reino de Deus. Se até ontem a sua prioridade não era o reino de Deus, a partir de hoje que seja a sua prioridade. Se até ontem, pastor, mas eu tinha tantas coisas para fazer, eu não vim aos cultos porque eu estava trabalhando, eu não posso visitar os irmãos porque eu não tinha tempo e isso. Então toma uma atitude hoje, muda a sua vida hoje. Hoje. Passe a ter tempo para cuidar da obra do Senhor. Passe a ter tempo para pregar o Evangelho, para viver uma nova vida, para orar, para ler a palavra. Que a partir de hoje o seu foco seja o reino de Deus. Porque o Senhor disse para ele: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino. Nós ficamos presos com as coisas passadas e nos impede de viver uma nova vida em Cristo. A gente fica tão aprisionado com o nosso passado, com aquilo que não conquistamos, não conseguimos. Na sexta-feira eu falei com a irmã, ela falou: pastor, o Senhor me chama para eu ir falar com alguém do amor de Cristo, mas eu sinto tanta vergonha porque eu não conheço muito da Bíblia. Eu falei: está na hora de mudar essa realidade. Quantos anos vai dar a mesma desculpa? Se você tem vergonha porque não conhece a Bíblia, começa a conhecer a partir de hoje. Começa a meditar na palavra do Senhor. Ou na semana que vem vai dar a mesma desculpa: pastor, essa semana eu não fui falar porque eu não conheço. Eu não oro porque eu não sei orar. Eu não prego porque eu não conheço muito a Bíblia. Mas até quando vai dar essa desculpa? Se você está aqui é para acrescentar para o reino. Para o reino. Se você se dedicou a servir a Cristo, se você disse: Senhor, a partir de hoje eu sou o seu servo. O servo faz o que o Senhor manda. O seu Senhor manda: vai pregar o Evangelho, vai anunciar a boa nova, vai ter uma vida transformada e vai mostrar para os outros que a sua vida foi transformada por Ele. Ou não foi? Se não foi transformada, aí vai lá no primeiro. Se não teve uma vida mudada, então ainda há esperança. Quantas pessoas ficaram anos e anos na igreja e não se converteram a Cristo? Eu fui um. E a minha vida só mudou no dia que eu falei: Senhor, a partir de hoje eu me converto a Ti. Tem muitos pregadores por aí, tem muitos pastores que não tiveram a vida transformada. Muitas pessoas que estão aí dizendo que estão fazendo a obra de Deus, mas não tiveram a vida transformada. Mas se não tiver a vida transformada, se não nascer de novo, de nada adianta.
de nada serve. Nada. O terceiro, disse também outro: Senhor, te seguirei, mas deixa primeiro me despedir dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Vamos dizer que essa pessoa passou pelos dois crivos. O primeiro, ela entendeu que agora a vida dela não é mais a mesma. Ele não pode mais depender das coisas desse mundo. Agora ele depende totalmente de Deus. Agora ele teve uma vida transformada, as experiências, tudo que ele passou na vida de nada vale para o reino de Deus. E agora ele precisa de uma vida transformada. E aí ele passa para o segundo crivo, deixar as coisas para trás, as coisas que não tem mais como ser resolvidas. E agora, a partir de hoje, ele tomar a atitude de ter uma nova vida em prol do reino. E a terceira ele estar vivendo agora dependente do Senhor, mas começa a passar tribulações, dificuldades, e olha para trás. Ou então ainda nem passou por dificuldades, ainda está saindo de Sodoma e Gomorra e olha para trás. Está tendo escape do Senhor, está começando a viver uma nova vida, mas começa a se lembrar dos desejos, das vontades do mundo, não consegue permanecer firme no Senhor. Porque uma coisa difícil quando nós nos convertemos a Cristo, o diabo ele começa a atacar a nossa mente, porque nós já não praticamos mais aquelas coisas, e ele começa a nos lembrar de como era a nossa vida no mundo. E aí por isso que eu gosto daquela passagem que diz: quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Porque todas as vezes que a minha mente é bombardeada pelo inimigo, eu começo a orar e dizer: Senhor, traz ao meu coração, traz à minha mente aquilo que me traz esperança. Traz à minha mente todas as vezes que o Senhor me livrou de um mal, todas as vezes que eu passei por momentos que eu dependia totalmente do Senhor e o Senhor me deu um escape. Traz à minha mente, Senhor, para eu me lembrar de que vale a pena tudo que eu estou passando. E aí a gente traz à memória tudo aquilo que nos traz esperança, que é a salvação em Cristo. E por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque através de Cristo nós somos renovados, a nossa mente é renovada em Cristo Jesus. Nós temos a mente renovada? Essa é a minha pergunta. Ou a nossa mente ainda continua as mesmas práticas de antes? Na nossa mente, o nosso desejo, qual tem sido o nosso desejo ultimamente? Eu me lembro que assim que eu me converti, eu sentia muita saudade das festas, das baladas, sentia muita saudade daqueles eventos que eu ia, né? Das coisas que eu fazia, dos momentos que eu vivia. E depois isso foi passando e a palavra foi entrando no coração, o Espírito Santo me enchendo, que hoje eu olho, alguém diz assim: vai ter uma festa não sei aonde, qual lugar, isso, aquilo, e aquilo já não me enche mais os olhos. Quando alguém diz assim: vai ter culto na minha casa tal dia, eu fico tão ansioso para ir, dá uma ansiedade tão grande de participar.
A gente sabe que semana que vem é o aniversário aqui da congregação, né? 2 anos que a gente se reúne junto. Eu estava tão contente com isso, tão feliz, porque ainda estou, irmãos, né? Porque tem 2 anos que a gente está aqui. Uma felicidade de poder entender que nós estamos procurando viver a obra do Senhor, mas uma tristeza tão grande de ver que muitas pessoas ainda não tiveram a mente renovada, de ver que muitas pessoas ainda não abandonaram o velho homem, mesmo depois de 2 anos. E a minha vontade não é julgar, criticar nenhum deles, é tentar entender porque nenhum deles pede socorro, pede ajuda. E às vezes eu fico triste quando alguém me diz assim: pastor, eu ia até conversar contigo, mas fulano não quis, fulano disse para não conversar. Ontem uma pessoa me disse isso: meu marido pediu para não te contar que ele está passando por esses momentos, que ele está triste assim, que ele está com dificuldades nessa área, naquela outra área. Eu falei: poxa, que pena, porque a pessoa não quer ajuda. Quantas pessoas que ainda têm dificuldade de largar vontades antigas, desejos, vícios, coisa do diabo, vício. Porque se te aprisiona aquilo, você não foi liberto. Vícios antigos. E não pede, me ajuda em oração. Não pede socorro. Se não pede é porque não tem vontade de mudar. Porque todas as vezes, só Deus sabe, irmãos, só Deus sabe o quanto eu precisei me humilhar para dizer para o meu pastor: pastor, eu voltei a cair no mesmo erro, me ajuda, pastor, eu não tenho força. Porque eu tinha vergonha de contar para a igreja toda, e eu não preciso também. Mas tinha alguém que não ia me julgar, ia orar por mim, ia me ajudar, me aconselhar. Era o meu pastor, ou então meu irmão Júlio, que hoje é pastor da igreja lá do Rio, o Renato, que cuidou do meu casamento, que era o líder de casais lá da igreja. Quantos casais estão na igreja que não se relacionam, que não vivem uma vida amorosa entre o marido e a esposa, de falta de respeito, de agredir um ao outro, de xingar a esposa ou o marido, que não pedem socorro? Quantos por aí? Que se a mulher ou o marido precisasse assinar a carta dizendo: olha, eu assino aqui, ele pode entrar no céu, duvido que assinaria. Duvido. Se a tua salvação dependesse da sua esposa ou do seu marido, será que você estaria salvo hoje? E eu vou te falar uma coisa: na verdade depende também, tá? Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, mas se nós não cuidamos da esposa, ou a esposa não cuida do marido, desobedece à vontade do Senhor, que é o seu primeiro ministério. Se você trata mal a esposa ou o marido, essa mensagem vai ter que ir para a internet. Se você xinga a esposa, ou a esposa xinga o marido, irmãos, pasmem. Tem casal que se diz cristão que briga de sair no tapa. Isso é vida transformada? Não é não. Marido que xinga a esposa, ou a esposa que xinga o marido, trata mal na frente dos outros, não tem respeito. Isso é vida transformada? Não é. Não ama mais, só convive porque, igual a desculpa daquela mulher lá, que foi pego nas ligações, ela matou o marido porque não queria separar, senão seria uma vergonha para a igreja. Matar pode, separar não. Entende? A mente transformada é uma mente de amor, de alegria, de que agora só pensa nas coisas que vêm do alto, de que vive uma vida em prol do reino. Ser renovado, ter a mente renovada, irmãos. Quantos ainda estão anos e anos dentro da igreja e não têm a mente renovada por Cristo? Vai precisar até quando isso?
Santo, mas não tem coisa nenhuma. Ao longo da minha caminhada cristã, eu ouvi várias vezes pessoas achando que eram cheias do Espírito Santo, mas era espírito maligno que falava através dele. Quantos, meu? Porque o Espírito Santo não habita em lugar imundo, sujo, não habita. Para ter o Espírito Santo, a casa tem que ser varrida, limpa, transformada. Uma vida mudada por Cristo, transformada por Ele. Nós precisamos, irmãos, buscar isso do Senhor, porque mesmo eu sendo pastor dessa igreja, eu já me peguei dias em que estava completamente vazio do Espírito Santo, e já me abri com os irmãos, já. Não tenho vergonha disso, sabe por quê, irmãos? Sinto vergonha de ter deixado isso acontecer comigo, mas não vergonha de ter dito aos irmãos isso, porque isso me fez me humilhar mais ainda para buscar ao Senhor. Porque se eu sou cheio do Espírito Santo, se eu tenho o Espírito Santo, é porque Ele me enche, não porque eu me encho sozinho. É porque eu me humilho diante dEle, rasgo tudo que há em mim, para que Ele seja engrandecido. Aquele que não se humilha diante de Deus não tem Espírito Santo, coisa nenhuma. Não tem. O Espírito Santo não habita em lugar cheio por homem, não. Então nós precisamos ter a mente renovada, ter a vida transformada. Nós precisamos mais de Deus. Nós estamos agora enfrentando, dias de políticas. Eu não mudei o meu voto para cá, então eu vou ter que justificar. Mas como é difícil votar hoje em dia. Como é difícil, né, irmãos? São tantos políticos que só aparecem de 4 em 4 anos. Você não tem como dizer como é a vida dele. Você não tem como ter analisado se ele é um homem temente a Deus ou não. Porque se dizer cristão não significa que é temente a Deus, não. Tá? Tem muito crente por aí passando vergonha. Então você não tem como analisar direito. É complicado, irmãos. Eu peço ao Senhor que oriente a cada um de vocês na hora de votar. Eu botei um vídeo lá no grupo da igreja em relação a isso. Nós não orientamos pessoas em quem ela deve votar, mas existem princípios que você não deve abrir mão e que o seu candidato deve ter. O primeiro de tudo é temer a Deus, amar ao Senhor. É desse jeito. Porque a palavra do Senhor diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, irmãos, é essa a mensagem que eu tinha para nós hoje, que o Senhor tinha para nos dar hoje. Irmãos, tenhamos uma vida transformada, entendendo que primeiro nós temos que compreender que viver o preço do discipulado envolve não mais me preocupar com as coisas desse mundo, eu entender que o reino de Deus não tem nada a ver com essa terra, nada. Não tem a ver com a casa nova que eu vou conseguir, com um carro novo, não tem nada a ver com isso. Nada. O reino de Deus são almas, vidas transformadas. Isso é o reino de Deus. A segunda, que o foco do Senhor é isso, o reino de Deus. Não é outro foco. Não é você dizer agora eu sou de Cristo e vive rudimentos da lei, vive coisas antigas e continua com as mesmas práticas e nada muda. Se você se propôs a servir ao Senhor, então o seu objetivo de vida é servi-lo com excelência. Os seus sonhos são almas, não mais coisas aqui terrenas. E o terceiro é: se você se propõe a pôr na mão na água,
Não volte às práticas antigas. Não volte à velha vida. Viva uma vida transformada. Tenha uma mente transformada.